como vencer o medo da rejeição, né? Essa questão de eu não quero nem me expor porque eu tenho medo que seja não. Olha, Daniel, eu posso te falar sobre mim, né? Quem sou eu para poder dar uma dica? Mas eu penso da seguinte maneira. Primeiro, eu tenho uma meta. Então, eu sei aonde eu quero chegar. Só que para eu chegar, eu tenho que fazer algumas coisas. Eu preciso vender, eu preciso crescer. Então, eu sei aonde eu preciso ir para poder dar para minha família o que eu não tive quando eu era mais jovem, né? Que meus pais, por muito esforço, não conseguiram me dar mesmo assim. Então, eu gosto de pensar, isso foi algo que eu aprendi na faculdade, da seguinte maneira. Eu tô num barco, eu chego numa ilha, tá? E nessa ilha, na hora que eu desço da ilha, o marinheiro fala, olha, eu tô indo embora agora. Eu falei, ué, calma aí, você vai me deixar aqui na ilha? Cara, vou te deixar aí. Se vira, você tem que sobreviver. Não vou voltar. O cara pega e vai embora. Então, eu penso da seguinte maneira, depende de mim, da minha equipe, chegarmos e termos os números, alcançarmos as metas que nós traçamos. Não tem como eu voltar. Porque se eu voltar, a minha filha de 10 anos não vai poder ter a escola que eu quero que ela tenha. A minha filha de 7 anos não vai poder ter a aula de piano que eu sempre quis fazer e não pude fazer. Então, como eu sei aonde eu quero ir, eu sei o que eu preciso fazer. E isso faz com que a rejeição para mim não seja nada. Porque eu não posso desistir. Eu não posso parar. Porque se eu fizer isso, as pessoas que eu mais amo vão sofrer. Então é melhor eu sofrer, eu lidar com a dor, com a rejeição, mas continuar levantando a cada etapa, melhorando e poder dar para elas o que eu sempre sonhei em dar. Né? Então não tem nada mais importante para mim do que isso. Ó, cheguei a ficar todo arrepiado, porque, óbvio, eu quero ter uma vida boa, viajar, conhecer o mundo, né? Na verdade já faço isso, mas eu quero poder dar para minhas filhas atalhos que eu não pude ter. E para isso eu tenho que me sacrificar. Eu não quero que elas se sacrifiquem agora. Eu é que vou me sacrificar. Então, eu até acho bacana, porque eu busco a rejeição mais rápido do que antes. Ué, como assim, Mauro? Você busca a rejeição? Cara, se eu tenho 10 clientes e eu demoro um mês para receber a rejeição de 9, eu prefiro receber a rejeição desse pessoal em uma semana, porque eu paro de perder tempo com quem não vai comprar, e aí eu corro atrás de pessoas que vão comprar. Então eu prefiro ser rejeitado logo, porque eu sei que, pô, fui rejeitado aqui, então sobra o tempo que eu estava gastando com ele, eu vou gastar com outro. Então, é dessa maneira que eu vejo. Eu não sei se essa é a maneira correta, Daniel. Aí você tem muito mais base, muito mais conhecimento do que eu. Mas essa é a maneira que eu desenvolvi para mim mesmo. Mas eu acho que é justamente entender como funciona para cada um, né? Porque com certeza vai ter ouvintes aí que vão entender, né, o modo como você construiu isso dentro de você, né? Tipo, pô, ouvir um não me dói absolutamente nada. O que me dói é não conseguir prover o que eu gostaria de prover para minha família, né? Então, qual dor você prefere, né? Então, pô, o não me dói um pouco, ele é desconfortável, mas a grande verdade é que a partir do momento que a gente toma não o suficiente, eu acho que existe um número aí, né, de você tomar o não por vezes o suficiente para você entender que ele não vai te fazer nenhum mal como parece, né? No início, né, quando a gente começa na carreira de vendedor, nem todo mundo teve a experiência que você teve antes de se transformar em vendedor, né, de lidar com muita rejeição, né, antes de começar a vender, né? Grande parte dos vendedores que estão iniciando na carreira de vendas hoje foram rejeitados pouquíssimo antes de adentrar no mercado,
né? E eu imagino que as primeiras rejeições que a gente sofre na vida são chatas, né? Acho que isso gera um monte de paciente para psicólogo por aí, inclusive. Né? São coisas que deixam bem marcadas. Né? A primeira palavra que a gente ouve, que a gente começa a aprender de fato quando a gente é pequenininho, é a palavra não. Né? A gente vai fazer alguma coisa de errado, os nossos pais ficam gritando não, 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 não. Né? Então é um negócio que começa a podar o que a gente quer fazer desde pequeno. Né? A gente não gosta de ouvir não. Né? E quando a gente precisa trabalhar num volume cada vez maior de não, e isso vai frustrando a gente, né? O não, ele era... Eu gostaria que fosse sim. Se fosse sim, eu ganhava comissão. Como que eu vou querer mais não? Né? Toda vez que ele vem, me parece que é um negócio que eu não fechei. Né? Eu olho para o que traz de falta. Né? Então, se a gente consegue ajustar tanto o pensamento de o não vai me fazer tão mal assim. Né? Eu entendo o mecanismo de proteção do nosso cérebro para evitar que a gente seja rejeitado, né? Porque a rejeição é uma coisa que está ligada intimamente à nossa segurança. Né? O ser humano foi feito para sobreviver em tribo. Né? Se a gente era expulso da tribo, se a gente era rejeitado da nossa tribo, a gente estava na roça, né? A gente estava ferrado. Então, nosso cérebro ele é feito para evitar a rejeição. Mas a partir do momento em que a gente consegue se expor a uma quantidade suficiente de rejeição, para a gente mostrar para o nosso cérebro, cara, você está falando que é perigoso ser rejeitado, mas estou sendo rejeitado, não está acontecendo nada. Muito pelo contrário, estou ganhando dinheiro mais do que a galera que não se expõe. Né? Esses nãos que eu aguento tomar é o que me diferencia, de repente, dos outros vendedores que não estão batendo meta. Né? E se eu quero tal objetivo, se eu quero prover tal coisa para minha família, se eu tenho alguma coisa que facilita o meu movimento, né? Se eu tenho uma motivação grande, um propósito grande, a dor de não alcançar, a frustração de repente não chegar no objetivo, né? Não estar conseguindo viver o seu propósito, essa frustração é muito maior do que o não que eu preciso tomar ali. Né? Então você escolhe pequenas doses aí de rejeição ao longo do caminho, que vai te trazer, né, com todos os indicadores comerciais aí, o volume de negócio que a gente precisa para fechar, e fica muito mais tranquilo, né? Você criar uma casca mesmo, né, Mauro? Porque, cara, o não ele é desconfortável. Né? Mas se eu não tiver o não, eu não pego o sim, que tá ali 3 portas depois, não é isso, Mauro? Realmente.